papo aqui já começou. Estamos de volta a mais um programa Caminhos da Educação aqui pela TV Altiora. Seja muito bem-vindo para você que chegou agora. Hoje o programa Caminhos da Educação, ele tem o objetivo de orientar você, pai, mãe, você que é estudante, né? Ou você que de repente pretende voltar a estudar sobre a utilização das tecnologias. E hoje todo mundo, né, tem um tablet, tem aquele celular um pouquinho mais avançado, está ligado diretamente na internet, de repente você está aqui, mas conversando com alguém do outro lado do mundo. E quem é esse alguém? Nesse sentido, a tecnologia ela é muito importante para os processos educacionais, é uma grande ferramenta, mas também pode ser um grande perigo. Nesse sentido, nós estamos começando o nosso segundo bloco do Caminhos da Educação com uma moça muito bacana. Eu fiquei surpreso em conhecê-la. É a Merari Tavares que está lançando esse livro aqui, Minha Namorada Virtual. Um livro que foi recém-lançado, né, Merari? E hoje, lançando aqui também na TV Altiora, no caminho, o programa Caminhos da Educação. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Tá joia, legal. Bom, Merari, você é muito novinha, 23 anos, eu fiquei surpreso. Como que surgiu esse interesse em ser escritora? Porque normalmente a maioria das pessoas começam a escrever mais velhos, né? Depois da faculdade, depois de algum tempo fazendo pesquisa. E no seu caso, eu percebi que realmente você começou desde pequenininha. Como que surgiu isso? Na verdade eu comecei muito cedo, né? Pelo fato da minha mãe ser professora e meu pai também ler muito jornal, então eu já cresci com aquele mundo dos livros, né? E desde pequenininho minha mãe levava livros para mim, me presenteava. E aproximadamente aos 13 anos de idade, naquela febre do Harry Potter, eu fiquei encantada, fascinada pelo Harry Potter. Foi assim, marcou muito a minha adolescência esse livro, né? Acompanhava todos os livros, filmes. E eu falei, poxa, que bacana, olha só, uma escritora ficou famosa, escreveu um livro. E como, na verdade, assim, eu sempre me destaquei nas aulas de redações, né, na escola. Já na área de exatas, já não era o meu forte. E, assim, eu falei assim, poxa, eu vou escrever um livro. Um dia, sentada em casa, normalmente, abri o Word, veio uma ideia assim, e já comecei a escrever. Digitei, naquele dia, consegui concluir a história. Eu falei assim, poxa, que interessante. Comecei, depois daquele dia, não parei mais. Comecei a participar, depois, antes de entrar na faculdade, eu fiz aqui em Bragança mesmo, Programação e Desenvolvimento de Sistemas, né, no Cefet, que agora é o IFE. Isso. E eu falei, poxa, eu gosto muito de informática, vou focar nessa área. Meu tio trabalha com informática, eu falei assim, vou focar nessa área. Fazendo o curso, mas já tinha passado muito tempo, né, desde a primeira vez que eu escrevi o primeiro livro. Só que acontece, o problema, como você mesmo mencionou, sou nova, 2.3 aí, né? Mas na época, como eu era menor de idade, as editoras não aceitavam o meu trabalho. Falavam que eu tinha que ser maior de idade para poder assinar, enfim. E às vezes, é claro, eu já recebi recusas de editoras. Né? Na época eles falavam assim, não, às vezes a gente não tem um público para o seu tipo de livro. Eu disse, tudo bem, mas não desisti, isso não me abateu. E quando eu estava no curso, eu falei, poxa, eu estava lá, mas estava com a cabeça em outro mundo. Minha cabeça estava voltada para os livros. Eu falei assim, é o seguinte, é uma área que eu gosto, eu iria programar jogos, mas eu falei assim, não vou fazer isso, vou fazer letras, é o que eu quero, e eu vou seguir essa carreira e na área editorial. Tranquei o curso e comecei a fazer letras, e daí depois surgiu a oportunidade, fiz na FAAT, né? E logo após eu fui descobrindo concursos literários, e a partir desse momento eu comecei a me destacar e conhecer melhor a literatura. Bom, então, pelo que eu percebi, um dos fatores muito importantes foi a exposição dos livros para você. Então, eu queria que você justamente me ajudasse, né, levar ao público justamente a importância do pai e da mãe trazer livros para que os seus filhos, para que os seus parentes tenham algum tipo de contato com a literatura. Em que momento você acha que é importante a construção de conhecimento por intermédio de livros? Em que momento a criança começa a ter contato com o livro e dentro desse contato pode influenciar de maneira positiva na sua carreira profissional, na sua vida pessoal? Certo. O momento, eu creio que desde bebê, né, os pais, inclusive eu tenho livros infantis que chama-se Histórias para você dormir, é uma coletânea de vários autores, destinada a crianças de 3 a 10 anos. Claro que 3 anos a criança ainda não consegue ler, mas esse é o momento dos pais, né, pegar o livro
e incentivar a leitura desde pequeno. E com isso, eu acho uma coisa que eu sempre falo, nunca você deve forçar a criança a ler uma coisa que ela não gosta, porque cada pessoa tem um estilo, né? Tem de literatura diferente. Eu mesmo gosto de romance, né? Tem pessoas que preferem contos, gibis, histórias em quadrinhos, então nós devemos respeitar a todos. O importante é que as crianças, as pessoas leiam, não importa o tipo de leitura que elas farão. Portanto, pais e mães, Merari Tavares traz essa dica para vocês. Apresentem os livros para seus filhos, né? Todos os tipos de livros, leve para bibliotecas, leve seu filho e sua filha para conhecer bibliotecas, né? Compre livros. Hoje existem várias campanhas importantíssimas que levam livros para que as pessoas e as crianças tenham um primeiro contato. E aí depois que começa essa paquera, o namoro acontece, o casamento com certeza vai acontecer. Mas, Merari, eu quero saber sobre esse namorado virtual que você arrumou, porque, pelo que você falou, a minha namorada virtual surgiu justamente de um namorado virtual que você teve. Como aconteceu isso? Pois é, na verdade, eu vou contar, né? Eu tive um namorado virtual. Antes, por volta dos meus 13 anos, Nossa. Né? Cedo assim? Cedo assim. A gente tem curiosidade em saber como é que funciona a tecnologia. Nossa, na minha época era com 18 anos que podia começar a namorar. Sim, mas então, era um namoro escondido, meus pais não sabiam. Aí que tá um dos perigos que poderiam ter acontecido comigo. Né? Eu conheci a pessoa através da internet. Acessei um chat. Mas com 13 anos? Com 13 anos. Ô, louco. Eu sempre gostei de informática, né? Mas nem por isso deixei a leitura de lado. Né? Então, com 13 anos entrei no chat, coloquei meu nickname lá, conheci uma pessoa, falei assim, e no mesmo dia ele me pediu em namoro pela internet. Eu falei assim, poxa, só que naquela época tem um detalhe, Rodrigo, não existia Facebook, não existia Orkut, muito menos MSN. E MSN estava começando naquela época. O que você usava? Era só o e-mail, que era coisa básica, não existia câmera, e era o chat, era isso que as pessoas faziam, não tinha Facebook, né? E o interessante é isso, eu não tinha como ver uma imagem dele. Ele me pediu em namoro, mas assim, eu não tinha como saber quem realmente ele era. Ele me passou a descrição do perfil dele. E você não aceitou, né? Não, eu aceitei. Eita. Eu aceitei, Sério? claro. Mas só que eu era muito esperta, né? Eu falei assim, bom, meus pais não podem saber. Né? Como é que eu vou fazer? Eu não posso passar o telefone de casa, se ligar, meus pais vão ver, vão perguntar, né, quem que é. E aí eu fiz o seguinte, me passa o telefone que eu te ligo. Então, eu ia para a escola e quando eu chegava da escola, eu ligava para ele. Então, eu falei assim, bom, pelo menos o verdadeiro, tal, a voz dele é bonita, né? Eu não via a fisionomia dele, mas a voz dele era bonita. Então, depois disso a gente começou a namorar, depois cada um teve a sua vida, achou melhor que não ia dar certo. Mas aí que tem um dos perigos, né? Nem sempre pode ter um final feliz. E se eu, de repente, marcasse encontro com ele e, de repente, nunca mais voltasse para casa? Nós devemos ter esse cuidado, né? Hoje em dia. E quanto tempo durou esse namoro virtual? Menos de um ano. Tudo isso? Menos de um namorando? Uns 6 meses, mais ou menos, aproximadamente. A gente trocava cartões virtuais, né? Pela internet. Tinha um carteiro, né? Um site. Bem bacana. E você chegou a conhecê-lo? Sim, cheguei a conhecê-lo depois de 10 anos. Muito feioso? Não era feio. Era... Fala a verdade. Não era feio. Basicamente foi aquele perfil que, né, quando a pessoa passa uma descrição, a gente cria uma imagem, né? E basicamente era aquilo que eu imaginei mesmo. Depois de 10 anos, no evento agora em dezembro, em Atibaia, eu finalmente o conheci pessoalmente. Ele, casado já? Bom, na verdade, a vida dele também, tadinho, aconteceram várias coisas. Ele foi casado, depois ele se divorciou, conheceu uma outra pessoa, infelizmente ela tinha uma doença e acabou falecendo. E agora ele tá feliz com uma outra pessoa e eu desejo bem para ele. Ele não quer namorar você, não? De repente? Não, eu creio que não. Foi uma fase, né? Todos nós tivemos uma fase um dia. Legal. E como surgiu o Minha Namorada Virtual, então, para você? Como surgiu essa ideia? Justamente por conta desse episódio? Por causa desse episódio. E a história, ela retrata justamente isso ou não? Porque eu estava lendo aqui, eu vi que você escreveu, pelo menos, que
houve um encontro, depois eles tiveram algumas brigas, ou seja, como acontece essa história da Minha Namorada Virtual? Bom, o livro, na verdade, ele não segue o roteiro real da minha vida, né? Ele é baseado, né, como eu disse. E é uma mescla, né, da vida real com a imaginação do autor, né? E na verdade, eles se conhecem através de um chat, né? Marcam um encontro, iniciam um namoro, só que nem tudo na vida são flores, né? E um dia o Fred, né, que é o personagem principal, ele já tá namorando a Kate, eles marcam um encontro, começam, firmam um namoro, depois de um tempo eles vão, o Fred vai à balada, ela não pode ir porque está trabalhando, e aí acontece uma coisa lá, os amigos convidam ele para dançar, ele fala que não, mas acaba cedendo, e aí depois ele toma uns drinks e acaba ficando com outra garota. E aí no finalzinho da festa, quando ele está saindo todo feliz, já não lembra de mais nada, a namorada dele passa bem ali na avenida e vê tudo. Aí acontece aquilo que geralmente acontece na vida real, nos relacionamentos, abala o relacionamento. E aí cada um vai para um canto para tentar esquecer, mas eu não posso contar o final, né? Mas assim, é muito interessante. Inclusive, os meus leitores, graças a Deus, ficaram entusiasmados com o livro e já estão me solicitando o volume 2. Opa! E eu tenho novidades, eu vou fazer o volume 2. Vai ser atender aos pedidos. Minha Namorada Virtual? Virtual ou 2. Meu Namorado Virtual, de repente? Vamos pensar até lá, né? Legal. Bom, para você, pai e mãe que está acompanhando então Caminhos da Educação, fique ligado. É importantíssimo você acompanhar a rotina do seu filho, da sua filha pela internet. Nesse caso, é lógico, é uma história, um romance, uma situação que surge, mas o nosso programa ele tem um intuito aqui hoje de justamente despertar em você, pai e mãe, no sentido de acompanhar as relações que seu filho e sua filha está tendo pela internet. De repente, não pode ter um final feliz como esse aqui da Merari no Minha Namorada Virtual. Bom, não sei, né? De repente o final não seja tão feliz assim. Para você saber mais, você vai ter que comprar, conhecer o livro Minha Namorada Virtual. Merari, para quem está acompanhando Caminhos da Educação, como adquirir o livro Minha Namorada Virtual? Para adquirir é bem simples, é só acessar o link abaixo e você receberá o livro autografado em sua residência. Que chique! Muito bem. Bom, o legal é que a Merari é a nossa primeira escritora aqui no Caminhos da Educação. Você deve estar estranhando essa prateleira aqui do meu lado. E, na realidade, o que é essa prateleira? É a nossa biblioteca. Então, você que é escritor, é autor de livros, está convidado a participar dos próximos Caminhos da Educação, onde nós estaremos formatando aqui uma biblioteca para que todas as pessoas aqui da nossa região conheçam livros importantes de autores da região ou não. E, é lógico, sempre disponibilizando para todas as pessoas que acompanham o programa Caminhos da Educação. Merari, um grande prazer te receber. Foi um prazer, tudo meu. Continue sempre assim, você é um exemplo para essas pessoas que de repente sonham, né? E realmente esse sonho tem que ser buscado. Você é um grande exemplo para muitos, tá bom? Obrigada. Grande Foi um beijo, prazer. obrigado. Obrigada. E para você que está nos acompanhando, é um grande prazer novamente trazer informações importantes aqui por intermédio da televisão. O programa Caminhos da Educação, ele tem esse objetivo de trazer informações, dicas importantes, orientações importantes para toda a família, para pais, para professores. São ferramentas importantes e orientações importantes para que a educação realmente aconteça. Então, muito obrigado novamente por abrir o espaço da sua casa para nos acompanhar aqui pela TV Altiora. E lembrando novamente, dicas, sugestões são sempre muito bem-vindas. Então, nos acesse no nosso Facebook, aqui pelo Caminhos da Educação, ou também por esse e-mail que está escrito aqui embaixo. Deve estar pelo menos, né? Muito obrigado. Até a próxima semana em mais um programa Caminhos da Educação.